Muito bem, estamos de volta com o programa Fique Sabendo de Tudo. Já estamos aqui com o prefeito Edson Veriato, que nos dá o prazer de estar conosco aqui no programa, inclusive para falar especialmente para todo o pessoal de Potengi, né? Apesar que a gente fala para toda a região do Cariri Oeste, mas especialmente para Potengi, os nossos assuntos. E, inclusive, eu tomei conhecimento que a Rádio Zumbi dos Palmares está também retransmitindo aqui o nosso programa. É até bom confirmar se a Rádio Zumbi está transmitindo, que eu já disse que está transmitindo. Pode ser que não esteja, né? Mas a direção lá da Rádio Zumbi me disse que será retransmitido também para todo o Potengi, fica até melhor. Porque lá a gente entra, o nosso canal... aqui direto, Patativa entra em alguns lugares e também pela internet, mas a Rádio Zumbi ela pega em todos os lugares, fica bom, porque aí as pessoas ficam... Veriato, muito obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Jocélio, boa tarde a todos que ouvem, né, o programa Fique Sabendo de Tudo e a todos que acompanham através das redes sociais e também pela Rádio Zumbi dos Palmares. A nossa vinda aqui... ela é, na verdade, também uma prestação de conta com base nas informações que sempre são veiculadas, né, no nosso município. Não é a primeira vez que estou no seu programa, né, e desde já agradeço o espaço e pode ter certeza que nós estamos aqui abertos para construir um bom debate e, na medida do possível, responder aquilo que é os anseios, né, da nossa comunidade potengiense e também de toda uma região que vem ouvindo, né, a sua programação e que está também em sintonia com as nossas atividades institucionais no nosso município. Prefeito, nós vamos iniciar falando, depois nós vamos falar sobre a questão partidária, mas nós vamos iniciar sobre a questão administrativa. Eu tenho recebido muitas reclamações. Eu tenho lhe criticado muito aqui em relação à sua administração, de forma do que me passado, e eu não falo só porque eu ouvi falar, né? Eu também chego até a comunidade, procuro conversar com aquelas pessoas que nem de política gostam, porque a gente sabe, eu gosto de separar o joio do trigo. Eu sei que muitas coisas que chegam, se todas as coisas que chegassem no meu celular, ou da sua cidade, ou de Campos Sales, ou aqui de Assaré, eu fosse falar, tá certo? Eu já tinha entrado em Carrumbamba milhares de vezes. Eu não falo porque eu sei que muitas vezes é questões políticas, é picuinhas, né? Mas tem coisa que a gente gosta de falar, como, por exemplo, você ouviu falando agora do prefeito Libório, que ele não fez nada pelo bairro aqui, né? Então, ele não pode achar ruim, porque lá quem está reclamando é a população. Eu estou simplesmente falando o que a população está dizendo. E as informações que eu tenho é que a sua gestão, ela vem já de 3 anos, vai completar agora já no próximo ano, 4 anos, você já está... 2 anos e 5 meses. Pois é, 2 anos e 5 meses. Né? É isso. É 2 anos e 5 meses? Isso, 5, 6 meses. Pronto. Isso. Então, o início, muitos problemas, você rompeu com a sua base, a base que você tinha, você foi eleito, foi rompido. Aí veio aquela questão de administrativa, de contas que você participou no meu programa, as contas que foi deixada e tudo mais, mas que já 2 anos e 5 meses já era para estar dando uma alavancada. E eu queria que você falasse justamente se você realmente está conseguindo fazer isso, alavancar a sua gestão, porque a sua gestão, a gente não tem recebido boas informações. Eu estou sendo sincero com você, para que você fale para a população. Isso, nós estamos, na verdade, ao completar os 3 anos, né, da nossa gestão. Jocélio, eu tenho acompanhado sempre a sua programação, apesar da luta diária, e sobra muito pouco tempo, né? Sim, mas com mesmo certeza. assim, eu tenho acompanhado as suas manifestações com relação ao nosso município de Potengi. Sei que muitas pessoas também têm enviado informações para você, também nesse sentido, né, de buscar tudo aquilo que acontece de forma negativa e veicular nos meios de comunicação. É normal quando se tem uma oposição forte, né, quando se tem uma oposição que a todo tempo tenta levar para a sociedade uma descrença
com tudo que é feito. Agora também é muito importante ressaltar a todos que ouvem a nossa programação, logo nos primeiros dias, né, da nossa gestão, a nossa única preocupação foi fazer um relatório de transição e nesse relatório de transição poder apresentar para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, como de fato naquele momento foi apresentado, né? Você tem uma ideia, e aí vou reforçar, naquele primeiro momento, além do relatório de transição que foi feito de todo o sistema público no nosso município, colocamos veículos em praças, né? Todos os veículos que nós recebemos, colocamos em praça para fazer com que a população pudesse ver e entender a forma que nós estávamos recebendo o nosso município. Eu peguei uma frota de veículos, toda ela sucateada, e os únicos veículos que eu tinha, né, os únicos veículos que eu tinha rodando, isso eu assumi a prefeitura na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, esses únicos 2 veículos bateram os motores, ou seja, o motor foi batido em 3 dias de administração, não foi, então foi uma consequência, né, de atos que infelizmente levou a acontecer naquele momento. E veja, eu vou pegar aqui em partes, né, a sua pergunta, na verdade Fique não foi... à vontade, que eu coloquei as manchetes aqui, mas se for o caso, você passa o programa todinho. Pronto, tranquilo. Tá? Aqui você tem espaço à vontade. Tá? Isso, a tua pergunta já foram várias perguntas. Sim, né? numa só. Uma só? Pode então concluir. Vamos passar em partes aqui. Eu pego um município com uma frota de veículos, toda ela sucateada, tá certo? Sem condições de oferecer serviço ao povo, tá certo? E hoje, por exemplo, com quase 3 anos de administração, eu consegui, né, tanto comprar como também em parceria com o governo do estado, apresentar para o município de Potengi 11 veículos novos, 0 quilômetro. Desses 11 veículos, já temos 10 rodando, certo? E na próxima semana, eu acredito que o mais tardar, quarta ou quinta-feira, eu já estou entregando um outro veículo, 0 quilômetro, compramos agora recentemente, com emenda parlamentar, certo? Ou seja, são 11 veículos em menos de 3 anos. E esses veículos, José, eu consigo dar assistência à população, tanto uma população que precisa ir para Campos Sales, Crato, Juazeiro e Barbalha, como também para Fortaleza. Você tem uma ideia? É um serviço prestado hoje que nunca foi prestado para a nossa comunidade. Eu tenho um veículo indo para Fortaleza 4 vezes na semana para levar pacientes para os grandes hospitais da nossa região, no caso capital, cearense. Certo? E são veículos hoje que chega um, retorna outro, chega outro, retorna outro, dando assistência à nossa população, e isso não tinha no Potengi. Na região do Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, por dia, chegamos a ter 7, 8 viagens por dia com os nossos veículos que dá assistência à população. Então você pega um município sucateado de transporte, em menos de 3 anos você consegue já ter essa quantidade de veículos que dá suporte à população. Eu acho uma grande vantagem. Por que eu acho uma grande vantagem? Primeiro, que antes não tinha. Segundo, que eu peguei um município totalmente sucateado, certo? E o terceiro, que mesmo pegando um município endividado que eu digo não é dívidas pequenas não, foram 23 milhões de reais que eu peguei o município e tive que reorganizar tudo isso, tive que negociar esses valores para que hoje eu pudesse ter esses 11 veículos no Potengi. Eu só consegui trazer esses 11 veículos para o nosso Potengi porque a primeira preocupação era deixar o município adimplente. Como é que deixa o município adimplente? Negociando dívidas. Só você ter uma ideia, mensalmente eu pago 480 mil reais de INSS. Ou seja, esses valores antigamente também não eram pagos. Eu digo isso porque está no relatório de transição, certo? Esse mutuado de dívidas que chega a 22 milhões que renegociei, eu tive que manter o pagamento em dias para que eu pudesse conveniar, para que eu pudesse receber emenda, para que eu pudesse comprar veículos, que de fato é o que nós compramos. Então, assim, eu só consigo hoje, Marcelo, receber, por exemplo, um CRAS, que agora eu estive em Brasília com o nosso governador Elmano, né, e foi anunciado um centro de referência para o Potengi. É o primeiro em 66 anos de emancipação política, é o primeiro CRAS, né, que vai estar para o Potengi. Eu tenho a graça de estar comunicando isso à nossa população, né, vai sair na nossa gestão. Nós estamos agora aguardando só o estudo, os estudos técnicos que precisam ser feitos, como absorção de solo, né, precisa reorganizar a topografia do terreno para enviar para o Estado, para iniciar, porque já está licitado. Ou seja, para mim receber um CRAS desse, eu só recebo se o Potengi tiver adimplente. Se o município não tiver uma certidão, pode esquecer, não recebe.
Né? Os outros municípios que estão recebendo porque estão em sua condição, né, confortável com relação à Receita Federal, com relação ao INSS. Ou seja, eu renegocio 22 milhões de dívida para 480 mil mês, e aí a pergunta é, como é que em menos de 3 anos você vai conseguir fazer, né, o que nunca foi feito em 66 anos? É impossível, mas mesmo assim a gente está conseguindo evoluir com essas situações todas. E aí, saindo, José, aqui das frotas, eu estou falando de veículos para o nosso município, né? Aí você pega, por exemplo, um hospital, uma unidade mista de saúde, né, que antes era unidade mista de saúde e agora é hospital, né? Eu consigo, por exemplo, ter hoje no meu hospital, levantar a bandeira e dizer que quem está estruturando o hospital sou eu, é a minha administração. Eu comprei 400 mil reais de equipamento, emenda do nosso deputado Dilvan Alencar, foram 400 mil de equipamento para aquele hospital. Ainda hoje estou montando e equipando salas, porque quando a gente começa a estruturar uma sala, vai lá alguém e faz uma denúncia, a gente passa 20, 30 dias parado, a gente vai se justificar, se defender, e aí a gente recomeça de novo com um pouco de outra denúncia e paralisa. Eu estou com uns 5 meses que estou doido para finalizar, para entregar uma sala de raio-x no nosso município, e tem vereador específico no município que bate na mesa e diz que prova que eu não vou conseguir entregar a sala de raio-x. Aí 10 dias, 15 dias depois, vem uma denúncia. Ou seja, é coincidência demais, tá certo? A sala de raio-x completinha, todo digital, novo, nunca teve no Potengi, estou montando dentro do hospital, está para terminar, agora está faltando só colocar as portas, a baritagem, as portas. Ou seja, é um serviço, José, que há mais de 20 anos o Potengi não sabe o que é um raio-x. Por exemplo, minha menina teve uma torçãozinha no tornozelo semana passada, que eu não uso serviço particular, eu não uso serviço privado, eu vou usar o público porque eu sou um cidadão igual todo mundo é. E fui usar o serviço público, e fui usar sempre onde nós usamos, que é policlínica, às vezes é Araripe, que socorre, Potengi, certo? E nós estamos há poucos dias, ou até semanas, né, de acabar com isso. O cidadão potengiense vai usar o serviço no nosso Potengi, no nosso município, porque nós estamos equipando o hospital. Então é uma sala de raio-x completa, estou com uma sala completa de parto, para ser entregue aos cidadãos potengienses, tá certo? Eu estou com uma sala de urgência e emergência equipada e pronta, já sendo usada. Eu estou com uma sala de esterilização completa, já tem muitos equipamentos lá. Nós estamos finalizando a montagem, ou seja, até para esterilizar, José, há mais de 16 anos, Potengi usava os serviços em Araripe, certo? Porque o Potengi, o nosso hospital, sequer tinha a condição de esterilizar aquelas ferramentazinhas, equipamentos para fazer pequenas cirurgias, fazer o básico. Isso era feito em outro município, quer dizer, ainda é feito porque nós estamos concluindo a nossa sala de esterilização. Ou seja, é dessa forma que a gente vem trabalhando. Agora, José, é apenas 3 anos. Certo? Desses 3 anos, eu fiquei 1 ano e 2 meses sem ter condições de conveniar, sem ter condições de receber recursos, porque o município estava travado, inadimplente. E aí, quando a gente consegue fechar a renegociação, que tem a certidão negativa, eu digo agora, a gente vai atrás de recursos, porque antes a gente fazia articulação e não tinha como receber. E não tinha como executar, não tinha como comprar, não tinha como oferecer o básico à nossa população. Ou seja, aquela narrativa que é dita, que o ex-vereado não está fazendo nada. É importante entender todo esse conjunto de várias situações que, infelizmente, evita, né, que o Potengi cresça. Além de ter uma oposição forte que está lá denunciando a todo tempo, certo? A gente pegou um município com uma dívida de 23 milhões de reais e tem um tempo para você poder negociar, regularizar, para você manter o município adimplente. São ações que eu coloco aqui para você, e pode ter certeza que no decorrer do programa nós iremos entrar em outras áreas mais específicas, mas na área da saúde hoje, por exemplo, na área da saúde, eu vou para o Alecrim, eu montei um consultório odontológico. Nunca teve atendimento odontológico na zona rural, lá no Alecrim. Está um consultório odontológico montado e o povo tem atendimento uma vez na semana. Na Baraunas, quantos dentistas tem lá? Hoje nós temos quase, deixa eu ver aqui, nós temos a equipe, no caso nós temos a equipe de saúde, né, 5, os dentistas espalhados, né, pela gestão. Nós temos hoje 4 dentistas que fazem esse trabalho, o atendimento na sede e o atendimento na zona rural do nosso município. Montei um consultório odontológico na Baraunas, e aí agora, para funcionar, nós estamos só aguardando as questões burocráticas para me contratar um outro dentista. É um atendimento na zona rural. Ou seja, cuidar das pessoas que a nossa gestão tem se preocupado. É claro que não dá para fazer tudo, mas vamos dizer aqui, José, eu tenho uma comunidade no Alecrim,
são 66 anos de história e de emancipação política. Pela primeira vez, tem um consultório odontológico e um posto de saúde na zona rural. Ah, mas é uma semana. Mas tem, que antes não tinha. Ou seja, isso já é um serviço que a pessoa evita de vir para a rua, evita de vir para a sede e vai ter um atendimento lá na sua residência, lá na sua casa, lá no seu bairro, na sua comunidade. Então, é um serviço importante que a gente tem feito no nosso município, que as pessoas só começam só vão ver isso quando um dia a gente sair fora da gestão, porque hoje o reconhecimento, é claro que a oposição nunca vai reconhecer, né, José? O papel da oposição é fazer oposição, né? Colocar as questões negativa relacionada à gestão, e eu vou dizer que não tem, nenhuma gestão é perfeita, nenhuma gestão vai ser perfeita, tá certo? Então, assim, agora, é claro que nós temos que se conscientizar que é preciso fazer muito mais, né? Eu tenho essa consciência que tem que fazer muito mais pelo nosso povo, até porque a nossa missão é essa, é trabalhar em prol do povo, certo? Então, assim, nós temos se preocupado com essas questões. Então, hoje, na saúde, por exemplo, além dessas ações, equipar hospital, eu tenho hoje especialidades, Jocélio, que nunca teve no nosso município de Potengi. Hoje eu tenho um nutricionista nos postos de saúde e no hospital municipal. Hoje eu tenho um médico que faz pequenas cirurgias no nosso município, que nunca fez e agora está fazendo. Eu estou fazendo o serviço de endocrinologia, é isso mesmo, no Cariri, Jocélio, no Cariri. O único município que oferece esse serviço somos nós, tá certo? Tem um médico contratado para fazer esse atendimento à nossa população, ou seja, especialidades como psicologia e fisioterapeuta, levei também para o distrito. Então, assim, são ações que no dia a dia ela vem para cuidar das pessoas, tá certo? São os profissionais da prefeitura cuidando das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes. Eu te digo com toda certeza, nós temos algumas obras em andamento, mas eu prefiro 1000 vezes ter profissionais nos postos de saúde, no hospital, fazendo o essencial, o básico, do que ter 70 milhões de obra. Eu prefiro ter essas ações mais concretas, que é o dia a dia, é o que impacta na vida das pessoas. Prefeito, você falou muito aí sobre a saúde, evidentemente nós temos outros assuntos, falar sobre esporte, falar sobre agricultura, falar sobre educação, principalmente sobre educação, que, a exemplo também de Assaré, você não teve nenhuma escola premiada lá. Isso. Enfim, mas eu quero já adentrar aqui num assunto, você tocou aí, de que a oposição é forte, a sua oposição é muito forte, mas a sua oposição hoje em Potengi, tá certo, é formada da sua base, da base que você foi eleito. Por exemplo, você foi eleito pelo PSOL, né, saiu do PSOL, foi para o PT, mas antes mesmo de sair do PSOL, você já teve problemas com seus aliados, o presidente da Câmara, Ailton Leite, o vice-prefeito rompeu com você, empresários que hoje é candidato, é pré-candidato, né, que nós vamos falar sobre esse assunto, também era da sua base, romperam com você, aliás, todos romperam com você. E aí formou oposição, porque na verdade o Titico e a Elisandra, né, eles ainda não demonstraram ser oposição. A oposição forte mesmo é da sua própria base aliada. Como é que você fala sobre isso? Jocélio, a base... Por que disso tudo? Eu vou tentar aqui explicar. A base é o povo. Hoje tem pessoas insatisfeitas? Tem. O cara que queria um carro locado está insatisfeito. O cara que queria emprego está insatisfeito. Tá certo? As pessoas que achavam que o Edson Veriato, ao entrar na prefeitura, ia ser a marionete, ou as pessoas que achavam que o Edson na prefeitura, a caneta ia estar na mão de outra pessoa, se enganaram, porque a minha luta a vida toda foi contra um sistema que nunca trabalhava em prol do povo, que nunca construía política pública em prol do povo. E quando eu comecei o meu trabalho nas comunidades, movimento estudantil, movimento comunitário, a conscientização passada naquele momento é que a gente precisava se organizar, ocupar o espaço de poder e distribuir o dinheiro do povo para o povo através de políticas públicas, através de ações que pudessem contemplar. Não era pegar ali meia dúzia e usufruir do poder. Não é pegar meia dúzia e falando aqui bem no popular, e fazer uma panelinha. A minha intenção na política nunca foi essa e nunca vai ser. Que quando o Edson Veriato é eleito prefeito, há uma pressão em torno disso. Que meia dúzia tinha que ter acesso a isso, que tinha acesso àquilo, que tinha que ter acesso a milhões de coisas. Eu digo, daqui não vai sair nada. Nós fomos eleitos para trabalhar para o povo, para trabalhar para a comunidade. Certo? Então, assim,
Que base é essa que não entende e que não se comprometeu com os anseios de um programa de governo que nós defendemos? É claro que um programa de governo, que se eu for pegar hoje, a gente já conseguiu garantir muitas propostas que hoje funcionam, mas eu não consegui evoluir mais por conta das altas dívidas e das altas perseguições. Mas, ora, José, eu sou militante de base, eu digo isso e provo, e a minha história diz isso, eu sou da base, eu venho de movimentos sociais, movimentos populares. Ou seja, José, qual é o meu perfil? É de entrar, ocupar um espaço do qual eu ocupei, chegar lá, me cercar de 10, 12 pessoas e construir um grupinho de pessoas para ter acesso à prefeitura, igual outros faziam. Disso a gente já vinha, e foi isso que nós acabamos no Potengi. Então, assim, essas pessoas aí que diz que eu não abandonei não. Elas vieram com propostas indecentes, elas vieram com propostas que não condizia com o meu pensamento ideológico, não condizia com a nossa luta que foi construída, tá certo? E aos poucos foi dizendo, ó, aqui não tem espaço, o espaço aqui é esse. Só para o senhor ter uma ideia, com o que eu estou dizendo, você veja que hoje eu estou executando políticas públicas que historicamente o Potengi nunca executou. Política pública, que eu digo, é política pública afirmativa, é projeto de lei, é projeto passado pela Câmara, aprovado pelos vereadores e sancionado por mim. A exemplo, José, pela primeira vez, nós tivemos maquinário contratado pela Prefeitura para fazer debulha de legume para o povo. O ano passado, José, e esse ano, a gente vai executar pela segunda vez o programa Colheita Garantida. O ano passado, nós debulhamos 10 mil sacos de milho, de graça. O agricultor planta lá a sua roça, quando é na colheita, nós vamos lá enquanto prefeitura e faz a colheita daquele agricultor que já vai ter uma despesa a menos. Foram 10 mil sacos de milho que a gente debulhou no programa Colheita Garantida, certo? É um programa histórico, beneficiou mais de 400 agricultores, e esse ano já vamos iniciar já os cadastros para fazer novamente a segunda edição. É o dinheiro do povo voltando para o povo através de política pública. Isso nunca foi feito no Potengi, eu estou fazendo. Outro programa que nós fizemos também agora foi o programa de aração de terra, José. Mais de 250 agricultores foram beneficiados com o programa de aração de terra. O programa de aração de terra não é aquele programa que diz, não, vai para a casa de Zé, mas não vai para a casa de João, entendeu? É uma política pública, tem todo um processo de cadastro. Fez o cadastro, tratou, está numa região, arada lá a terra de todos que estão naquela região, depois vai para outra região. Ou seja, é uma política pública afirmativa que, independente de quem vai estar prefeito, vai ter que executar. Você acha que, por exemplo, nós debulhamos o ano passado 10 mil sacos de milho. Esse ano, se não tiver o Colheita Garantida... Já que você está falando sobre agricultura, tem muitas reclamações sobre as estradas, que as estradas não foram feitas. Sem dúvida. Começamos agora, e aí é o seguinte, eu trabalho uma semana e 2 não. Trabalho uma semana e 2 não, por conta desses equipamentos que são de 2009 a 2010. Eu não me lembro, não sei aqui, José, a data específica, mas é 2009, 2010. Aí são uns equipamentos que já estão naquela fase, sabe, muito precária. Agora, o que cabe a mim é buscar novos equipamentos. E junto do Guimarães, onde eu estive agora recentemente em Brasília, com o Guimarães coloquei a nossa pauta. Guimarães, eu preciso de equipamentos agrícolas para o nosso município. Está lá, o Ministério da Agricultura abriu o edital. Cadastrei uma patrol, cadastrei uma caçamba, cadastrei uma retroescavadeira, tá certo? E cadastrei tipo uma PC grandona, certo? Ou seja, cadastrei, está lá, projeto feito, através do professor Marcos Aurélio, que me ajudou a fazer esse projeto. O projeto está lá. O deputado se comprometeu em agilizar as nossas ações, ou seja, o que cabe a mim é o quê? É buscar meios e condições que a gente possa estar amenizando as situações. A minha militância institucional é essa. Opa, se a gente tem equipamentos, e esses equipamentos ainda não são necessários e não dá condições de trabalho, o que é que eu vou fazer? É buscar as parcerias que nós temos para viabilizar a realização daquelas ações. E mesmo assim a gente tem feito as nossas estradas. E para você ter uma ideia, Jocélio, está aí uma coisa que sempre defendi, que vou continuar lutando. Se você pegar do Potengi para o distrito de Barreiros, são 8 ladeiras. Das 8 ladeiras, asfaltei 6. E agora eu estou com uma outra ladeira para me calçar. Agora já teve a licitação, vou só publicar o resultado. Ou seja, para mim, para o distrito, eu tenho 8 ladeiras. Das 8 ladeiras, asfaltei 6. E a 7ª, eu já estou com a licitação, só para dar publicidade, o resultado. Asfaltou, calçou?
Asfaltei. Asfalto. Asfaltei. Essa é calçada, né? Já tem um dinheiro em conta, aprovado, o recurso pelo projeto, pela Caixa Econômica, já está licitado, agora eu vou dar só publicidade, né? A comissão de licitação vai só publicar o resultado final, ou seja, o distrito hoje, você vai para o distrito, tem 6 ladeiras asfaltadas, e aí daqui a uns, máximo 30 dias, eu vou começar o calçamento de outra ladeira. Aí você entra no distrito, o distrito está todo no asfalto. Aí chega lá, Praça Reformada, Brinquedo Praça, Academia, hoje pode dizer que é um distrito. Hoje você vai para os bairros, você pode dizer que hoje tem um distrito que era abandonado. Você veja as ações de gestões passadas naquela região, nunca teve, e hoje você vai para o distrito, é uma cidade, entendeu? Então, assim, se tratando de infraestrutura de estrada, a gente tem se esforçado, não tem feito aquele trabalho que a gente gostaria de, tipo, terminou o inverno ali, a gente já está em 2 meses com as estradas, todas elas em condições, né, de ser usada, porque de fato os equipamentos não são dos melhores, porque são equipamentos antigos, mas o que cabe a mim é buscar projetos, viabilizar recursos para trazer mais equipamentos, e isso já foi feito. Já está no Ministério da Agricultura, está no Ministério do Desenvolvimento Regional, certo? Agora cabe aí, com as influências políticas, articular e viabilizar recursos para que a gente possa amenizar essa situação. Então, assim, José, são situações, por exemplo, usando os nossos maquinários, eu criei uma outra política pública, que é o patrulha mecanizada. A gente sabe que, quando é em tempos eleitorais, né, a oposição sempre fica denunciando os equipamentos do município, né, quando vai fazer isso, vai fazer aquilo, só que eu via isso e achava errado. Sabe, quer saber, eu vou criar aqui uma política pública para que o cidadão potengiense possa ter acesso a esses maquinários de forma legal. O que foi que eu fiz? Criei o Patrulha Mecanizada. E com o Patrulha Mecanizada, eu consegui já ampliar abastecimento de água para o Sassaré, 1.000 metros de abastecimento de água para o Sassaré. Consegui, através do Patrulha Mecanizada, levar água encanada, né, lá para a Estrada do Brejo, pegando ali, final da Vila Campo até Dona de Moça, e levei também o Patrulha Mecanizado, utilizando esses maquinários com locação ou até mesmo com os equipamentos do Potengi, água para o Sítio Guaribas. No Sítio Guaribas já foi feito o que cabia da Prefeitura, agora está dependendo só da CAGES fazer a ligação da água. Inclusive, essa semana eu estive lá na CAGES, né, com o vereador Zé Eires, justamente buscando, né, uma solução por parte da CAGES, porque já era para a CAGES ter feito o serviço, ainda não foi feito, que era só ligar água. Ou seja, são políticas públicas que beneficiam a classe trabalhadora, o povo pobre. Tá certo? E esse ano, Jocélio, nós vamos iniciar pela primeira vez o programa de açudagem, outra política pública. Tá certo? Então, assim, é o dia do povo voltando para o povo. E dentro da saúde, nós estamos falando em infraestrutura e agricultura aqui de forma bem aleatória, mas é importante que aí você vai fazendo a explanação por cima de tudo. Você tem, por exemplo, hoje no Potengi eu tenho Mais Saúde. O que é o Mais Saúde? Vereador, o Mais Saúde, Jocélio, ele está para custear exames e pequenas cirurgias que não está na lista do SUS. Ou seja, o que não está no SUS, eu consigo custear pelo Mais Saúde com alguns hospitais conveniados na região do Cariri. Agora, é claro, eu vou custear conforme a minha condição financeira. Conforme a minha condição financeira, eu consigo custear exames e cirurgias, por exemplo, cirurgias de 8 mil, de 6 mil, certo? Exames de R$300, de 500, de 1.000, de 2.000. Eu estou fazendo isso para a população. Agora, você consegue beneficiar a população inteira? Não, mas alguém está sendo beneficiada. Então, essas ações que a oposição não aceita, certo? Porque a gente beneficia o povo pobre, a classe trabalhadora. Você falou aí sobre a questão da oposição, que hoje é a sua oposição, que era da base aliada, e você alega que o pessoal que trabalharam junto com você, que estiveram na sua campanha, você disse aí que o pessoal que queria benesses, e você não foi eleito para benesses, ou queria mandar. E quando você começou a romper com os seus aliados, quase todos, se não todos, mas quase todos, eu acredito, eu não sei assim exatamente se foi todos ou foi quase todos, mas pelo que eu tenho conhecimento, quase todos os aliados seus que teve na luta com você romperam. E aí você foi buscar outros aliados, que é o caso do ex-prefeito Samuel. Você tem o apoio do ex-prefeito Samuel hoje na sua gestão? Jocélio, é importante, né, colocar algumas informações, certo, de forma bem clara. O Edson Veriato, com 20 anos de militância, candidato a vereador em 2012, 104 votos, meu grupo de militância. Edson Veriato, candidato a vereador em 2016, por 11 votos, não foi eleito com uma chapa pura, já contra todos que estavam lá.
2018, candidato a deputado federal, eu, e com minha condição de fazer política e articular as pessoas, né, para defender os nossos ideais. E aí, 2020, candidato a prefeito. Essas pessoas que hoje não estão comigo, uma parte delas entraram para fazer política junto ao nosso grupo 45 dias antes da política. Certo? Antes da eleição. Antes das eleições. O próprio presidente da Câmara, como você diz, em 2018, eu que convenci a entrada dele na política. Foi candidato a deputado estadual. Rodei os 4 cantos do Potengi pedindo voto para mim e para ele. Tá certo? Então, ou seja, as pessoas que eu fui buscar, que quando chegou nesse meio da política, né, que se mudou de ideias ou se buscou outras coisas, aí problema individual de cada um. Eu segui com meus propósitos. O vice-prefeito, nós fomos buscar ele lá na casa dele, no distrito do Barreiro, inclusive não queria nem ser o candidato, com medo. O que ele dizia é, não vou porque eu tenho meu comércio, porque vai acontecer o que aconteceu com os outros, aquela coisa toda. E se ele quiser vir demitir, ele venha para aqui ao vivo. Ou se quiser, qualquer dia, venha que eu fico de um lado, eu fico do outro. Você fica intermediando para o debate. Porque é muito bom sair estourando, pipocando, mas por trás tem outros interesses. Tá certo? Eu falo isso, e aí eu cito o nome porque você já citou, então me permite também citar. Né? E eu sei que você sempre foi um cara que dá voz a quem quer usar, né? E caso queiram vir aqui, é tranquilo, tá certo? Agora sim, essas pessoas entraram porque eu fui buscar, convenci da minha capacidade de fazer política em prol do povo, em prol do coletivo. Não era eu que, ao entrar, iria mudar de opinião e fazer ao contrário. Então, ou seja, muitas das pessoas que estavam em minha volta queriam benéficas, né, que eu não podia e que não tinha como dar. Tá certo? Até porque lá vai Edson Veriato, militante do meio do povo, chega na prefeitura e vai trabalhar em prol de meia dúzia. Digo, opa, aqui não dá certo. Quando foi com 3 meses, 4 meses, já queriam abrir CPI contra mim. Certo? Reuni lá uns 3 ou 4, disse, como é? Está tendo essa movimentação? Todos negaram naquele momento. Não é à toa que 6 meses depois veio uma CPI. Ou seja, por quê? Por insatisfação. Né? Ao ponto de dizer, nós abrimos a CPI porque eu ligo para o prefeito não atende. Para aí, rapaz. A gente tem objetivos maiores, tem intenções maiores, quer trabalhar em prol do povo, pegamos um município afundado. Olha como é que a gente pega um município afundado em menos de 6 meses, um ano que era em resposta de coisas que não fizeram em 66 anos. Tem que ter paciência e calma, entendeu? Então, assim, na minha condição hoje de prefeito, eu estou tranquilo com relação ao meu esforço. A minha luta que está sendo travada para tentar melhorar a vida do povo, certo? Agora, a insatisfação de muitos não é por conta disso, não. É porque queria isso, queria aquilo e não teve, tá certo? E aí, reforçando essa outra sua pergunta com relação ao Samuel, que teve no pleito, né, teve na disputa, na sexta-feira, ele com o grupo dele decide nos apoiar, e aí no sábado pela manhã, né, já aquela declaração de apoio ao nosso projeto, veio de forma tranquila, né, chegou, sentou e disse, aí, a gente vai desistir, a gente vai lhe apoiar, certo? O apoio, reunir, né, todo aquele grupo que a gente pensava de como conduzir, né, o processo eleitoral, e aí uns não queriam, outros queriam, só que aí eu disse, não, vamos, nós estamos numa eleição. Ora, numa eleição a gente quer votos, quer apoio, certo? E deu certo. E de lá para cá a gente se mantém numa relação entre cidadãos comuns, né? Ele participa da sua gestão, ele e o grupo dele, porque ele tem um grupo, tem o Otaviano, que é ligado a ele, que era o ex-vereador. Não, o Otaviano é ligado era ligado ao Titico, né? Ao grupo do Titico. Sim, mas hoje eles são praticamente aliados. Hoje eles estão Eles estão na sua gestão, estão participando? Não participam da minha gestão. Não participam. Quem é que realmente participa da sua gestão lá como aliados políticos? Eu tenho uma boa relação, né, com Samuel, mas enquanto participação na gestão, não. Ele é servidor público do município, ele é dentista do município, né? Mas pelo outro lado dele tem sempre algumas pessoas que estão lá trabalhando com a gente, certo? Mas a gente, e aí
como nós estamos, né, para todo o Potengi ouvir, é importante ressaltar essa situação. Então, hoje o Samuel, ele é um grupo, ele continua independente, certo? Mas é claro, nós estamos aqui para construir, para somar. Impede do Samuel estar com a gente? Não impede. Até porque as conversas da política, elas começam, não, eu estou, né, só perguntando, circular. que é o seguinte, você falou que o pessoal aí da sua base, né, que formou a sua base na sua eleição, você está dizendo que o pessoal queria muita coisa, achando que você não ia dominar a caneta e tal, você falou tudo isso aí. Mas qualquer aliado que for, seja ele que faz na campanha ou que você faça um chamamento, eles não vão de graça. Pelo menos na política é assim. A política, né? Tem que ter assim, o troca. Então, você, se o Samuel hoje ele apoia, está na sua base aliada, está lhe apoiando na sua... Eu estou perguntando se ele está, né? Aí você que diz. Se ele está, é porque tem alguma coisa em troca, porque não existe essa política, não, você veio de graça, você veio somar de graça. Não existe isso. Mas aí na eleição ele veio de forma espontânea. Não, eu sei, mas entendeu? eu digo agora na sua gestão. Isso. Não, o Samuel hoje ele é um grupo independente. Tá. Certo? Samuel hoje é um grupo independente. Há conversas que está em outros grupos, mas eu não posso provar, não posso dizer. Né? Eu sei da minha relação com ele, que é uma relação de pessoas boa. A gente se comunica, a gente conversa. Prefeito, essa base sua lhe acusa de enriquecimento ilícito. Lhe acusa, inclusive tem processos, né? Inclusive a gente acompanhou aí processos contra você no Ministério Público, enfim. E fala que você está ficando rico. Inclusive você anda no SW4, a sua casa não é mais, você disse que ia ficar na sua casa e não ficou, já está morando na rua. Quer dizer, eles falam que tudo que você falava na campanha, então, você está fazendo diferente. Eu queria que você falasse sobre isso. Dá vontade de rir, se não chorar, viu, já sei. Assim, a oposição tem a narrativa e diz o que quer, né? Eu fui nascido e criado na Boa Vista, certo? Nos primeiros meses, na verdade nos primeiros meses não, né? Nos primeiros anos, fiquei na minha casinha na Vila Patricis, e infelizmente eu tive que sair da minha casinha na Vila Patricis não, ali na Boa Vista, forçado. Depois do assassinato do Maurinho, eu saí da minha casinha forçado, eu digo forçado porque eu não queria, mas sim, eu entendo. Meus amigos, companheiros e camaradas de luta, né, chegaram ao ponto de dizer, você vai sair nem que você erra força, certo? E tive que ir morar na rua, forçado. Você foi morar na casa da prefeitura, né? Não tem uma casa lá da prefeitura? Não. Tem, que é do prefeito? Não, tem lá que o prefeito sempre morou, mas lá hoje funciona o CRAS. Certo? Tá. Eu digo, não vou morar na casa da prefeitura, não. Hoje eu tenho condições de pagar um aluguel, tenho minha casa. Fui morar na rua pagando aluguel. Sim. Tá certo? Que depois, inclusive, saí com uma conversa que eu tinha comprado a casa. Certo? E que eu vou até tornar isso aqui público. Porque, pode olhar para a câmera e ficar à vontade. Eu vou até tornar público, porque assim, eu saí da minha casa forçada depois do assassinato do meu secretário, Maurinho, que até hoje vai fazer 10 meses e não tem resposta. Por questões de segurança, meus amigos se juntaram lá e me levaram. É claro que eles estavam fazendo isso, prezando pela minha vida e da minha família, mas fui morar em uma casa alugada, R$800, certo? R$800. Mas aí, 10 dias depois, disseram que eu tinha comprado a casa, aquela casa, e aí, no meio de tudo isso, Jocélio, qual é a narrativa que colocaram na rua, nos 4 cantos do Potengi? Que eu tinha comprado a casa, que eu não tinha pago, que eu tinha até apanhado, levado uma tapa na cara do dono da casa. A minha esposa me mandou uma mensagem, né? No desespero. Porque as mentiras que correm no Potengi, infelizmente colocada por pessoas maldosas, é dessa forma. Minha esposa mandou uma mensagem para mim no desespero, uma mensagem de áudio, querendo saber que dia foi que essa confusão, essa briga, entendeu? Eu mandei uma mensagem para o dono da casa, eu disse, rapaz, tu está sabendo dessa nossa briga? Ele disse, rapaz, eu vi comentário aí. Ou seja, e aí eu vim falar com o dono da casa, depois desse comentário que já estava rolando, entendeu? E no caso do dono da casa, já estava com 20 dias que eu não tinha nem visto ele no Potengi. E aí saiu uma narratória, mas é tão forte, Jocélio, é tão forte esses comentários, que chega a tomar, por exemplo, eu estava lá nos Barreiros, no distrito 18 quilômetros, zona rural, pô, e essa briga que tu teve lá? Ou seja, as pessoas têm inventado esse tipo de mentira para tentar me prejudicar, para tentar denigrir minha imagem,
Entendeu? Esse negócio que, tipo, eu até vi um vídeo seu circulando aí, né? Que eu tava andando de SW4. SW4, eu falei, você tá andando de SW4, eu conheci o Edson Veriato andando numa motoca. Que ano era a sua motoca? 2011. Era mais velha do que a do antes. Porque a do antes é quando? Tá guardadinha, viu? Tá guardadinha. Pois é. Tá guardadinha. De SW4 para... Hoje eu ando no Amarok, carro locado pro gabinete. Certo? Ah, tá. Inclusive, estou até tentando ver... O Amarok, que carro é? Não é SW4? Anda longe. Antes fosse. Antes fosse um SW4, porque eu vou lhe dizer, essas viagens para Fortaleza, José, massacra. É toda semana. É toda semana. E eu, enquanto prefeito, eu tenho um direito a um carro locado. Todo prefeito tem um carro locado. Todo prefeito tem um carro locado. Mas o Edson Veriato não pode. Não dá para você ir para Fortaleza de moto. Não dá. 2011 nem chega lá. Chega antes, lá... José, e nem dá para andar de moto, eu ando dentro de moto no final de semana. Eu estou em casa, estou tranquilo, vou para um canto, vou para o outro, entendeu? Pronto, antes que eu me esqueça, tem outras reclamações dizendo que você abandonou o povo, tem medo de falar com o povo. As informações que eu tenho é que você chega, as pessoas lhe procuram, você se esconde, porque você veio do povão, né? E eu digo aqui, mas rapaz... Não é possível um negócio desse. Muitas pessoas dizem, José, eu já procurei o prefeito, não consigo falar. Como é que você faz para atender esse povo? Como é que você atende esse povo? Diga aí. José, é bem... O povo, quem tem boca fala o que quer. Né? E eu sou sincero. Se você for ali... Que eu voltando à história da casa, eu fui para a rua, né? Aí como acordei uma acalmada, aí eu voltei para a Vila Patricis. Eu estou morando na Vila Patricis. Voltou para casinha? Para casinha não, voltei para o centro. É mais movimentado, mais cheio de gente. Né? Lá era um pouquinho mais isolado. Está com uns 25 dias que eu estou morando na Vila Patricis. É claro que eu viajo muito. Né? Faço faculdade à noite. Quando eu não fazia faculdade, né, naturalmente, ficava em casa ou na prefeitura. Nos primeiros 6 meses eu ficava na prefeitura até 10 horas da noite, comecei minha faculdade. Aí uma novidade, o prefeito fazendo faculdade de quê? Faço direito. Direito. Terminei o 3º semestre, agora vou começar o 4º, daqui a um mês, nós estamos de recesso. Sim. Certo? Faço minhas atividades nas secretarias, prefeitura, e à noite vou para a faculdade, certo? Então, assim, voltei para a Vila Patricis, ali para o centro, e eu desafio, eu estando em casa, certo? Eu desafio qualquer um passar e ver minha porta fechada. Gente bate na minha porta 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã. E ainda tem mais. Eu em casa, ali na Vila Patricis, eu estando na Amarok, carro branco, tá lá na frente. Se a Amarok estiver lá, eu estou em casa. Se não tiver, que eu estou no meio do mundo. Certo? Então, assim, as pessoas, e é de forma bem específica mesmo, coloca vários comentários que é para criar uma narrativa anti-Veriato, criar uma narrativa para dizer que a gente não é do meio do povo, para dizer que a gente devia estar fazendo isso e não está fazendo. Você pode ir ali na Vila Patricis, por exemplo, ontem foi domingo. Eu estava em casa, eu poderia estar no final de semana, sabe aonde? Igual os outros faziam. Ir para o Juazeiro, para Fortaleza, para o meio do mundo. Eu estou em casa com minha família lá e ontem eu passei o dia todo com a porta aberta. Fizemos fizemos um São João lá em casa, agora no sábado. Em 2 dias a turma se organizou, vamos para a tua casa, bora. Arrumamos uma fogueira, eu mesmo fui tirar a fogueira, mas meus amigos, aquela coisa toda, certo? Então, assim, quando deu 7 horas, 8 horas da noite, lá na minha casa tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Né? Gente ali da comunidade, aquela coisa toda, algumas pessoas que ficou sabendo da rua, veio lá, que a gente não fez aquele negócio, tipo, convidar e tal. Sim. Ou seja, ficamos até 1 hora da manhã, porta aberta, tudo aberto, minhas meninas correm na prefeitura, como é que você faz para atender o pessoal? Na prefeitura, eu vou às vezes de manhã, quando eu vou à tarde. Quando eu chego na prefeitura lá, tomo de conta das demandas administrativas e quem chega no gabinete eu atendo, se tiver paciência, né? Porque você sabe que você chega na prefeitura, tem as questões administrativas, tem pessoas que quer conversar com você e tudo. Eu não tenho um dia específico para ir para a prefeitura. Estou no Potengi, eu vou na Secretaria de Assistência Social, eu vou numa Secretaria de Educação, com pouco eu estou na prefeitura, eu fico andando nas secretarias, fica andando também aonde existe o serviço público para acompanhar, tá certo? Eu não vou ficar dentro de um gabinete, José, o dia todo, eu não vou ficar num gabinete, certo? Tudo bem que você ficar lá é o ponto de referência onde as pessoas lhe vê, mas eu duvido, eu estando no Potengi, se alguém não me vê dentro da cidade, rodando. Vou para uma Secretaria de Educação, vou para uma Secretaria de Obras, eu vou para um CRAS, eu vou para um centro administrativo, certo? Eu vou na prefeitura, assino documento, atendo algumas pessoas lá, resolvo as questões administrativas e de repente eu já estou em outro sítio.
Tá? Você pega, por exemplo, o Escondido, que recentemente nós já estamos lá para terminar o calçamento do Escondido, uma emenda parlamentar do deputado Fernando Santana, do qual agradeço demais, e ele vai lá depois fazer uma visita. Só no Escondido, semana passada eu andei 5 vezes no Escondido, em menos de 10 dias. Ou seja, a gente tem essa diferença que, tipo, por exemplo, eu mesmo fui lá contar a quantidade de luminárias que precisava ser reposta, fui lá mais Luciano Custódio, um mês depois retornei, eu mesmo mais Luciano, fomos botar a luminária lá, e o calçamento a gente vem andando. Essa semana, na sexta-feira à noite, já estava no Escondido mais uma vez, ou seja, a gente tem essa variedade de ações, e a gente tem tentado ser presente. Agora veja bem, José, eu fui para Fortaleza, eu fui para Brasília, passei 5 dias em Brasília, cheguei, passei um dia no Potengi, fui para outra agenda em Fortaleza, passei 4 dias. Aí cheguei no Potengi, fui para Farias Brito, Juazeiro, no outro dia tive que voltar para Fortaleza. Certo? Agora me diga uma coisa, tem como você estar no Potengi direto da assistência, ou você se decide. Ou você fica no Potengi para dar assistência ao povo, e as coisas vão deixar de vir. Se você for para Fortaleza e Brasília, você dá pouca assistência ao povo, mas depois você vai ter que dizer, as coisas estão chegando. Porque no Potengi, se você for ficar no Potengi, o caso um prefeito, que se ficar só na sua cidade, você vai conseguir trazer as coisas para o seu município. Tem que andar, tem que pedir. Em relação, vamos aqui rapidamente aqui, apesar de que não pode ser rapidamente, viu? Nós vamos passar o programa todo bom, aqui, porque tem muitas perguntas. Nós temos 178 pessoas online, né? Tá bom. Ó, deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A educação lá, o pessoal tem descido o bambu. Diz que, transporte escolar, falta. O que eu tenho recebido da zona rural de reclamação de falta de transporte escolar, tá certo? Os colégios, nenhum foram reformados, nem pintados. Muitos, segundo as informações, muitos teve que as pessoas que fizeram a carpina, né, a limpeza, que foi ali da sede. Bom, e aí como é que está a educação? Porque a educação em Potengi, ela está boa, ela está ruim? Você tem trabalhado na educação? Olha, quem é seu secretário de educação? É o Ricardo Lima. José, para falar de educação, nós já falamos um pouco das estradas que dificulta o acesso. Já foi falado, já foi dito o que é que nós estamos buscando, né, de equipamentos. Transporte escolar no Potengi, não só no Potengi, como todos os municípios. Eu não vou falar dos outros, eu vou falar do meu. Mas, no geral, sempre é problemático. Eu tenho veículos, são veículos que não são tão novos, mas tem condição de uso. Os veículos hoje que fazem o transporte escolar... Você paga alguma empresa para fazer o transporte? É terceirizado. É terceirizado, né? O transporte hoje terceirizado, toda a frota que veio, logo no início da nossa gestão, veio aqueles veículos que rodam Juazeiro, Crato, aqueles ônibus, né? Agora me diga uma coisa, os veículos chegaram em condições de uso bons, mas aí entrou o inverno, naturalmente não tem ônibus que suporte a carga de um bom inverno, de estradas. Naturalmente um começa a quebrar aqui, começa a quebrar ali, certo? E criam essas condições que, infelizmente, com o tempo, você começa a ver que eles começam a dar mais problema por conta também das condições das estradas, certo? E quando passa o inverno, e aí é onde vem a outra responsabilidade de tentar o quanto antes recuperar as estradas, porque você economiza, né, também na questão dos ônibus, você tem menos problema. Tá certo? Só que ainda nós não conseguimos ainda fechar a manutenção das nossas estradas vicinais, que começamos, semana passada estourou 2 pneus, e aí para comprar no serviço público não é só você pegar o dinheiro do bolso e ir lá. Né? Tem toda uma burocracia, porque tem a prestação de conta que precisa ser feita. Esse pneu foi comprado, estamos aguardando, certo? Para retornar para as estradas. Solicitei apoio do Estado, estou aguardando a resposta do Estado com relação a mais maquinário para a gente dar um suporte maior. Beleza? Agora, uma coisa interessante também, que as pessoas que se reclamam também do transporte escolar, naturalmente muitos pais e muitas mães estão no direito, tem que cobrar. A criança tem que estar na escola, tem que ir para a escola. E o município tem que oferecer condição para que a criança vá para a escola. Agora, Josélio, e a todos os potengienses, tem muita coisa que acontece que, infelizmente, não era para acontecer. Por exemplo, eu pegar um ônibus, está numa garagem, alguém ir lá, abrir a garagem, pegar a chave, abrir o tanque do ônibus e encher o tanque de água.
Tá certo? Aí um ônibus desse... Sabotagem. Sabotagem. Então, fazem sabotagem lá. Fazem sabotagem demais. Tanto aconteceu isso aqui, como, por exemplo, agora recentemente, eu estive na Delegacia Civil, né, já passando as informações. Por exemplo, há 2 meses atrás, teve 2 ônibus nossos que foi penalizado. Passou 1 semana sem rodar, aí depois o dito custo de uma pessoa lá, foi na escola cobrar transporte escolar, 2 transportes escolar parados, foi cobrar transporte escolar, com pouco, cadê a bateria dos ônibus? Agora recente, roubaram as 2 baterias, tá certo? E aí, vai ter que aparecer alguém, certo? Ou seja, as pessoas fazem aquele delito, aí depois vai na escola, cobrar, entendeu? Transporte escolar, como? Tem alguma coisa errada. Então, isso tem acontecido frequentemente. Infelizmente, é a realidade. Pessoas maldosas, pessoas que querem ver, de fato, é um negócio parado. Estão nem aí para a vida das pessoas, não. Já saiu esse ônibus que foi com o tanque, foi cheio d'água. E se um ônibus desse dá uma pane numa ladeira? O ônibus desse desgoverna com meio mundo de criança. Como é que está o pagamento dos professores, dos motoristas? E aí, o que Como acontece? Como é que está os servidores públicos? Você está pagando em dias? E aí, o que acontece, Josélio? É uma responsabilidade grande, que tem gente maldosa, boicota de todas as formas. E aí, para ir para a tua outra pergunta aí, agora, recentemente, divulguei um vídeo nas minhas redes sociais, pessoas direcionadas, certo, a pagar, a quebrar luzes, iluminação pública do nosso município. Só esse ano eu já fiz 3 manutenção na sede. Há muitas nas reclamações vilas, mesmo entendeu? sobre o negócio de lâmpada, né? Pois Troca é, de- e aí me de- diga uma de coisa, luz. se for ver nas minhas redes sociais, tem lá, e tem algumas pessoas que falam que é fake news. Como? Eu com um MUC fazendo manutenção, com a equipe na rua fazendo manutenção, isso é mentira. Agora, o problema é que pessoas de forma direcionada, e aí eu não sei se são pagas para isso, eu não posso provar, né? Mas que, por exemplo, ali saindo da Estaltinho do Frei Damião, José, vindo aqui já para a saída do Potengi, eu passei um dia lá com o MUC, fazendo a manutenção de todas as luminárias. Com 2 dias depois, eu já tinha 5 postes apagados. E essas luzes de LED, quando você coloca, dificilmente ela vai dar problema. Entendeu? Aí você Não é olha pra problema cima, na rede, não na rede. não, você olha para cima, não tem o vritorzinho. Você olha, o vritorzinho está arregaçado. Se é de baladeira, se é de outra coisa, eu não sei. Eu sei que alguém maldosamente está fazendo isso, que é para tentar nos acusar, que é para tentar criar situações que não existem. Ou seja, infelizmente, José, eu tenho vivenciado muito isso, há muita sabotagem. Agora, é claro, pé está no chão, firme, reconheço o meu esforço, e a gente vai continuar trabalhando, se esforçando da mesma forma. Como é que estão os professores? Pronto, com Paga relação- todo mundo bem os direitinho? professores, com Piso rela- salarial, tudo. Tudo. E, inclusive, no piso dos professores, um dos primeiros municípios do Cariri a conceder o reajuste foi eu, sem negócio de retroativo. Mandei o projeto de lei para a Câmara, está lá, garantir o pagamento dos professores. Certo? E com relação ao piso das categorias, eu já tenho dito a todas as categorias, eu não vou ter resistência. Até porque eu sempre fui um defensor. Certo? Chegou o dinheiro. Tipo, por exemplo, agora nós estamos na realidade do piso dos enfermeiros. É um né? problema sério. Ou seja, nenhum município ainda está pagando, certo? Mas há conversas que outros municípios estão pagando e não está, a verdade é essa, certo? Está aqui o meu secretário de saúde, estou acompanhado dele, né? Então, assim, a gente tem visto, tem feito Como é que você vai ações. fazer para resolver esse problema do piso da enfermagem? Sai um pouquinho da educação, depois você volta. Pronto, aí qual é o problema? O recurso que vem não é o suficiente. Não, isso aí Né? eu já esclareci, inclusive, tive com o Isso. prefeito Libório, tive com o prefeito Antônio Filho aqui, eles já falaram. Eu acho que é a mesma coisa que você vai falar. Isso. Nós vamos ter que colocar recurso próprio. Agora me diga uma coisa, como é? Nós pagando mais de 480 mil de INSS, tá certo? Com um acúmulo de dívidas milionárias, para manter em dias, para você poder botar a engrenagem para funcionar. Como é que você vai dar de conta de tudo isso? Agora sim, nós vamos enviar o projeto de lei para a Câmara. Vamos fazer um esforço do tamanho do mundo para fazer o complemento, tá certo? Quanto Saúde. é que falta lá? Eu acho que- Quanto foi para lá? Pra Eu acho que falta aí em torno de 30 mil reais. Então você tem que se certo? virar já Tem que 30 se mil. virar. Aí me diga uma coisa. E não tem nenhuma perspectiva de vir desse Não. complemento de lá? Alguma Não, coisa? é justamente isso. Isso. Tá. Está sendo feito um levantamento do Ministério, só que aquela história, José, mesmo assim o que vem não vai ser o suficiente. A gente vai ter que colocar com recurso próprio. Você vê hoje na educação, a educação não se paga, a saúde não se paga. E aí, aproveitar já que o Anderson está comigo aqui, se eu passar a informação de forma errada, ele até faz as correções.
Hoje, para pagar a saúde do Potengi, vem 195 mil, de uma folha de quase 600. Entenda, a saúde hoje, para mim, quer dizer, eu vou custear a saúde hoje em torno de 600 mil, 700 mil reais. Só vem do Ministério 195 mil. Tá certo? Agora me diga uma coisa, como é que você vai conseguir ser 100%? Nunca vai. Agora, é claro, é uma outra luta municipalista, né, junto de outros prefeitos, para que esses recursos melhorem, para a gente oferecer uma condição melhor para a população. Agora, mesmo assim, Josélio, mesmo assim, só vem esse recurso para a saúde. Eu tenho um carro para Fortaleza toda semana, tenho um carro para o Crato Juazeiro para Barbalha toda semana, estou custeando mais saúde, tá certo? Estou equipando hospital, posto de saúde, ou seja, as coisas estão funcionando. Agora, vai ser 100%? Não, a gente sempre vai agradar e desagradar. Agora, se você for hoje para dentro do Potengi, por exemplo, com relação à Secretaria de Saúde, as pessoas começam a ver que está sendo feito muita coisa. Agora, é claro, quando um carro não dá certo, é um alvoroço nas redes sociais, né? Quando um carro demora, é outro alvoroço nas redes sociais, e o povo vai logo para o Ministério Público, né? A gente responde dentro da realidade, dentro da verdade, certo? A gente não está aqui para se esconder ou para deixar de servir a população. Eu tenho consciência qual é a minha missão enquanto servidor público. Os servidores estão todos em dias ou tem algum atrasado? Como é que está? Tá, todos em dias, com exceção da limpeza pública. Que pois tem um problema da limpeza pública aí. Isso. Houve um problema aí, há algum tempo, o negócio da empresa lá, que não pagaram os garis. Como é que está essa situação? Está um problema, Josélio. Veja bem, a gente nunca conseguiu, quer dizer, nós conseguimos aí recentemente uns 5 meses tranquilo com a limpeza pública, mas ultimamente, logo desde o início, né, forças externas, quando estávamos no processo licitatório, as pessoas iam e denunciavam, a gente teve esse problema na licitação, que andava, aí parava. Tem uma denúncia isso. Inclusive a CPI foi por conta da limpeza pública, né? Empresas querendo lá eles, né, entrar no céu à força, e é claro que para entrar tem que entrar de forma regular, né? Tem que ter documento, tem que ter essa coisa tranquila, porque é recurso público. Entendeu? E eu sei que foi lá e veio cá, a gente saiu dessas CPI, conseguindo provar na justiça também que aquilo que acusavam era mentira, tá certo? E hoje, graças a Deus, a gente saiu delas, mas que é claro que a gente também tem um olhar especial para esses servidores, porque são as pessoas que deixam a nossa cidade limpa, tá certo? Agora sim, o aperto financeiro é muito grande. E aí, Josélio, muitas pessoas têm criado ali uma narrativa que vem recurso específico para o lixo, para a limpeza pública, e não vem. Você vê que o prefeito que quis instituir a taxa, né, dos resíduos sólidos, que é a limpeza pública, o de Fortaleza, né, foi uma polêmica do tamanho do mundo e não conseguiu, porque o Ministério Público foi lá e derrubou. Ou seja, a gente consegue manter esse serviço com muita dificuldade. É claro que a gente não consegue ali manter 100% em dias a folha da limpeza pública, certo? Mas a gente vem garantindo. Por exemplo, agora os atrasos, as reclamações, em especial da saúde, os repasses do Ministério... Quer dizer que os servidores da limpeza pública estão em atraso? Então, eu não vou... Quantos meses? Aí eu não vou mentir, né? Não vou mentir, e tem mais. Eu sempre fui verdadeiro, eu não vou... Inclusive eu tive com eles agora, esse mês, até dia 30, a gente vai conseguir, se Deus quiser, manter esses compromissos. Não teria como, por exemplo, porque você que veio da base, do povão, eu lhe conheço assim... Você saiu lá das raízes do povão. E o povo pobre, você é um cidadão pobre, né, rico espiritualmente, rico de inteligência, né, mas financeiramente pobre, pelo menos antes de você ser prefeito. Agora, me diga uma coisa, por que você não dá prioridade a esses garis, a esse pessoal da limpeza? Porque pega mal, eu acho que pega. Por exemplo... O doutor, seu secretário, está com salário em dias. Você está com salário em dias. Os servidores que estão lá... Não, eu digo, os servidores que estão lá nos gabinetes, trabalhando... E os garis atrasados, você não acha... Isso é injustiça, não? É injusto. Agora, é injusto se tivesse dinheiro em conta. Né? Se tivesse tendo em conta, aí eu disse a eles ontem, antes de ontem eu tive uma reunião com eles, eu disse, se tivesse tendo em conta, vocês podem ter certeza que o meu sentimento era de injustiça,
Porque ter dinheiro em conta e deixar vocês sem receber, certo? Agora, bota na cabeça de vocês. Inclusive, eu fui lá, me reuni com eles, levei o saldo de todas as contas, mostrei a eles, porque na cabeça de outras pessoas tinham dito que vinha dinheiro de polícia todo mês, tá certo? Eu disse, ó, aqui não vem. Mostrei o celularzinho, não tem como fazer um remanejamento de uma conta, não tem. Não pode. É pedalada fiscal. Dilma Rousseff sofreu por conta disso. Né? Aí já tem uma oposição forte. Não dá para fazer isso. Por exemplo, o recurso que vem da saúde é para pagar a saúde. Entendeu? O recurso que vem para a educação é para pagar a educação. Não eu digo mais uma folha, entendeu? Por exemplo, uma folha de servidores lá do gabinete. Porque quantos garis tem? Quanto pessoal da limpeza? Qual é a folha da limpeza pública? Qual é a folha da limpeza pública? Você entrou num assunto importante. O ano passado, Josélio, novembro e dezembro, nós fomos massacrados por conta dos atrasos salariais. Qual foi a minha decisão? Eu digo, opa, contratado e comissionado, inclusive os servidores da limpeza pública. Eu disse, ó, chamei os secretários, ó, secretários, comissionados e contratados não vão receber. Eu fiquei 2 meses sem receber salário, os meus secretários ficaram 2 meses sem receber salário. E isso foi feito, só que teve aí um jornal que noticiou, né? O salário do prefeito está em dias, agora dos outros está em atraso. Aí depois eu tive que responder, tá certo? Agora nós tivemos um atraso. O Ministério, infelizmente, está atrasando o repasse, certo? Geralmente a gente sempre pagou dia 10, mas agora o Ministério está passando aí o recurso dia 15, dia 16, dia 17, não tem como manter em dias dessa forma. E eu tenho um recurso próprio para cobrir? Eu não tenho. Eu pago 485 mil mês de INSS. Ou seja, o INSS... Pelo menos você está fazendo um sacrifício, mas está com o município com o nome limpo. Limpo e adimplente. E não tem todo servidor, José. Pelo menos na minha passagem enquanto gestor, todo servidor vai ter direito à aposentadoria. Não, vai ter direito a um auxílio. Eu vou voltar novamente. Certo? Olha, por exemplo... A folha de pagamento lá do pessoal que trabalha nos escritórios, eu não vou citar, não, senão o pessoal lá fica com raiva de mim. Mas as pessoas que trabalham lá, você não poderia. Não, peraí, pessoal, eu vou pagar o pessoal da limpeza aqui. Poderia ser feito? Sabe o que eu fiz agora? Eu falo da limpeza porque o pessoal já ganha uma mixaria, um trabalho humilde. Ganha um salário, nunca ganharam um salário, nunca ganharam. Sim, mas um salário mínimo não é. Não é salário mínimo. Eu tenho um gari que recebe 1.100. Sim, mas entendeu? Mesmo assim... Mas não recebiam antes. Vieram receber um salário digno na minha gestão. Não, é bom que você diga isso. Entendeu? Mas é porque o trabalho é duro, um trabalho, sem dúvida, José. Sem dúvida. Não é verdade? É verdade. Eu acho que... Não, eu vou pagar aqui. Porque o que a oposição usa é isso, ó, nem os garis estão passando. São pessoas simples. Sabe o que foi que eu fiz agora recentemente? Com esse arroxo e com esse atraso dos repasses? Está aí o Anderson que está comigo, inclusive você pode ver com outros também, tá certo? Nós atrasamos alguns dias a folha agora, 10 ou 15 dias, eu também atrasei o meu, os secretários também ficou sem receber, eu digo, ou recebe todo mundo ou não recebe ninguém. Prefeito, entendeu? Já falando sobre saúde, sobre educação, senão nós não vai dar tempo que eu quero falar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e essa pergunta serve para todos os prefeitos da região. Eu não estou aqui para elogiar Libório, porque eu não elogio ninguém. Eu falo o que é real. Você tem acompanhado a gestão do Libório. Como é que um prefeito como Libório, que chegou no município também, pegou essa mesma carrumbamba que você pegou, dívida de INSS, dívida da Coelce, estou lembrando da Coelce aí, dívida da Enel, né? Enfim, era um mundoeiro de dívida que ele pegou, ele ficou caladinho ali e foi trabalhar. Já quitou essas dívidas, está pagando também esse mesmo valor que você paga de INSS, mas é o prefeito que mais construiu. Olha, se juntar todos os prefeitos, tá certo? Que passou aqui em Assaré, nunca construiu tanto em 2 anos e 5 meses, como você falou. Isso. Por que os demais prefeitos não fazem isso? Qual é o segredo? Eu vou falar duas coisas. Eu vou falar de Assaré e do Potengi. De outros eu não conheço tanto. Sim. Assaré, é claro que eu tenho contato com todos os prefeitos. Sim. Libório, cara muito decente, cara bom, simples, humilde. Tem feito um trabalho magnífico aqui em Assaré. Eu tenho acompanhado, certo? Agora, nenhum outro município passou 2 anos e meio, quase 3 anos, igual eu passei. Entenda. Eu passei um ano e poucos meses brigando contra a CPI, certo? Eu me articulava financeiramente, o deputado dizia, prefeito, não tem como a gente mandar recurso para lá, porque a gente não sabe se o senhor fica, o senhor está na corda bamba, tá certo? Ia para o Estado, a mesma conversa essa, prefeito, tem que sair
desse enredo, para a gente poder começar a lhe ajudar. Ele estava errado? Não, está correto. Certo? Então, assim, eu tive 2 CPI nesses um ano e 2 meses me defendendo de CPI. O município para. Quem se prejudica é o povo, porque você deixa de trabalhar, você deixa de correr atrás das coisas para se preocupar com CPI. O Potengi se preocupou, quer dizer, o Potengi se prejudicou com essa CPI, porque quem financiou essa CPI não está nem aí para o povo, não, porque se tivesse, sabe o que era que iam fazer? Ia ajudar o povo de outra forma. Mas financiaram o CPI. Ora, o povo me elegeu. Se eu sou um prefeito ruim, isso quem vai dizer é o povo nas urnas. Sim. Se o povo quiser me tirar, vai me tirar. Certo? Agora, quem tem que julgar é o povo e a população. Mas quem me julgou foi meia dúzia, financiada por fulano dos anzóis. Ou seja, como é que eu vou comparar Potengi com a dívida que eu peguei, enfrentando 2 CPI e ainda tive um secretário assassinado? Me diga uma coisa, Jocélio. Ao vir para o teu programa, tu consegue vir para o teu programa satisfeito, em paz contigo mesmo, sabendo que na tua casa não tem arroz e feijão para comer? Não. Tu não vai conseguir. Agora eu vou fazer outra pergunta. Tu está em casa, que Deus o livre, que Deus o livre, que Deus o livre. Eu estou botando um exemplo aqui superficial. Tu está em casa, tu tem toda uma relação com um amigo teu ou com um parente, certo? E aí, de repente, teu amigo se vai. Tu tem capacidade emocional, psicológica, para no outro dia seguinte ir para uma festa e se divertir? Não tem a mínima condição. Agora me diga uma coisa, enfrentar o que eu enfrentei, 2 CPI, um secretário assassinado, você acha que você consegue do dia para a noite se levantar e dizer, ei, vamos aqui que aqui é diferente? Ou seja, o único município na região do Cariri que sofreu consequências que nunca outro município conseguiu passar, que nenhum vai passar, se Deus quiser, foi eu, e estou aqui de pé para contar a história. Inclusive, eu tenho dito à população o seguinte, resistir é necessário, e lutar, vou continuar lutando, porque eu sei que o mais necessitado, aquele que está lá na sua casa, que precisa de acesso a uma política pública, não teve nenhum gestor que entenda e que lute por isso. É claro, eu vou puxar a sardinha para mim, para esse lado, eu venho desse meio, é por isso que eu criei política pública, é por isso que eu estou executando política pública no Potengi, acaba chegando na zona rural, acaba está aradando terra, está debulhando legume, ou seja, Assaré é exemplo. Eu gostaria muito de estar construindo o Olibora. Agora, se eu for para a Vila Patricis, eu estou com uma praça, está para terminar. Se eu for para o Escondido, eu estou com um calçamento para terminar. Se eu for para os Barreiros, eu estou com 7 ladeiras asfaltadas e outra para ser calçada. Eu estou com o Centro de Educação Infantil, já sabe, que a gente vai iniciar agora em julho na Vila Campos. Eu estou com um hospital de uma reforma de 500 mil, falta só a empresa vir assinar, para a gente assinar a ordem de serviço para a gente iniciar. Eu estou com uma Pró-Infância, que já tem recurso em conta, já agora conseguido agora na minha gestão, nesse novo governo, para reiniciar a obra. Tá certo? Se você for nos 4 cantos do Potengi, já tem algum benefício da nossa gestão. Ou seja, se você for para a Vila Patricis, tem um asfalto na Vila Patricis. Entendeu? Menos de 3 anos de gestão, com 2 CPI e um secretário assassinado. Certo? E todo dia a gente já acorda, e eu tenho o costume de lembrar do Maurinho, porque a gente já acordava com o WhatsApp do Maurinho. Ei, bora, acorda, que hoje tem muita coisa para fazer. Certo? Era o braço direito da gestão. Era o braço direito que na época da CPI me defendia. Ou seja, tiraram um braço forte, que estava ali comigo 24 horas, para tentar nos derrubar. Mas não derrubaram, porque a gente tem um Deus forte com a gente. Tá certo? E aí, para algumas pessoas que estão insatisfeitas, não posso fazer muito, né? Eu digo uma coisa para vocês, eu vou trabalhar como estou trabalhando. E eu reconheço o meu esforço. E tem mais, Jocélio. Em meio a essa tempestade toda, sabe o que eu estou fazendo? E o que eu estou fazendo é o que vai me levar para o resto da minha vida? É a oportunidade que eu nunca tive. Fazer minha faculdade. Estou no 4º semestre de Direito. Vou terminar meu mandato com mais de 60% do meu curso encaminhado. E depois disso, sabe o que eu vou fazer? Continuar morando no Potengi. Fazendo sabe o quê? Ajudando as pessoas que precisam no rumo da advocacia. Tá certo. Eu vou rapidamente aqui dar uma... Porque senão não vai dar tempo de eu falar sobre política partidária. Eu tenho aqui uma pergunta. Boa tarde. Qual o horário da... já está ouvindo lá. É questão do esporte. Qual o projeto de jovens que a gestão está tendo e quanto tempo isso na idade de 8 a 17 anos? Se o departamento está tendo ou ele apoia quem desempenha esses projetos sociais e ele sabe quantos tem? Sobre o que tem ele falar sobre Josimar José de Oliveira. É uma pergunta aqui do Alexandre Oliveira. E dependendo do que ele falar, para que assim o nome qual mencionar, por 18 anos fez tudo que podia para o esporte.
Eu não entendi. Eu acho que é falando de Josimar José de Oliveira. Josimar, de Josimar, né? Sim, porque você gosta do esporte, você atuou muito no esporte antes. Como é que está a questão do esporte? Pronto, eu tenho rapidamente. A gente melhorou naquilo que a gente sempre criticava, que era a premiação. Sim. Ainda não é o suficiente. Sim. Certo, mas a gente consegue pagar conforme a nossa condição financeira. Hoje a gente tem um projeto Esporte na Comunidade, que a Aureliano, né, já vem há um bom tempo realizando, né, um projeto da prefeitura. Eu tenho capoeira nas escolas, eu tenho capoeira lá na escola do Carcará, quilombola, certo, que beneficia mais de 180 jovens, certo? Eu tenho o Kung Fu nas escolas do município e da sede. E agora, José, para melhorar muito mais ainda o apoio, eu sei que é preciso fazer muito mais, mas eu criei um outro programa, que é a Lei de Patrocínio, que é um programa de patrocínio, certo? Que eu vou conseguir patrocinar equipes coletivas, no caso futebol, futsal, atletas, ou até agentes culturais, financiar com recurso próprio, certo? Tipo, por exemplo, eu tenho um atleta, o Edmar, que é ciclista. O Edmar hoje ele quer ir participar de uma atividade no Rio de Janeiro. Eu consigo, com essa lei de patrocínio, que é um programa que fiz, custear despesas do Edmar para o Rio de Janeiro, representando o município. Inclusive, já está em execução o que é que nós estamos fazendo agora com essa lei de patrocínio. Tem a quadrilha Raio do Sol, que nesse período anda o estado do Ceará em apresentações. Com esse programa de patrocínio, é o primeiro grupo que se beneficia com essa política pública. Nós estamos custeando parte das despesas, certo, dessa quadrilha que vai se apresentar na região do Cariri, certo, em outras cidades também. Ou seja, a gente tem se esforçado. É claro que não dá para fazer muito, mas essa lei de patrocínio é uma coisa que só tem no Potengi, na região do Cariri, certo? Enquanto uns têm outras ações, é claro que todo município tem suas ações específicas, né, José? Enquanto uns investem, de outro lado, a gente vai também ajudar, né, ajustar as coisas de outra forma. E a forma que eu encontrei foi distribuir renda, apesar de ser pouca, mas a gente está conseguindo distribuir renda para aqueles que nunca teve, que agora está tendo através de políticas públicas, projetos firmados em lei, sancionado, tudo direitinho. E aí, cabe aos próximos gestores fazer, sabe o que, José? Dar continuidade, melhorar, ampliar, mas quem criou foi eu. Tá certo. Eu vou aqui já entrar na questão da política partidária. Você falou aí que quem decide é o povo. A gente sabe que o povo, né, os eleitores é que votam. Não, pode ficar, eu já tenho aqui. Os eleitores são eles que escolhem. Mas, evidentemente, sem uma base, sem as lideranças, sem você ter um grupo político formado, fica mais difícil. Fica até complexo. Pelo menos é o meu pensamento. E você, pelo que eu sinto, você está sem base política. Você não tem mais aqueles que lhe apoiaram na campanha. Você saiu do PSOL, onde o que você foi eleito, e foi para o PT. O PT tem o Titico, que pretende ser candidato, inclusive o Titico e a ex-prefeita. Você disse que recebeu frota sucateada e os veículos não... Quer dizer, você falou que a gestão passada deixou muitos compromissos. E aí você pretende fazer aliança com o Titico? Como é que vai ser? Você dentro do PT... Eu mandei um recado para você, não sei se você escutou, de cuida, que não fica de noitinho, cuida, porque senão você não vai ficar no PT. O PT provavelmente fica com o Titico, porque a comissão não, o diretório, que lá é diretório, a grande maioria é do Titico. Inclusive o presidente do diretório é cunhado do Titico. Você não vê essa dificuldade que você vai ter para uma reeleição? Como é que você vai fazer tudo isso? Você pretende ser candidato à reeleição? Eu teria. Primeira pergunta. Você pretende? Eu teria a dificuldade, José, se não tivesse feito o compromisso com Fernando Santana, com Camilo, senador da República e ministro da Educação, e com Guimarães. Se eu não tivesse feito o compromisso com o nosso governador Elmano, para vir para o PT, com os três, e depois com Guimarães. Fernando, Camilo e Elmano. E, naturalmente, com Guimarães. Se eu não tivesse feito esse compromisso, eu estaria com medo. Então você é convicto de que o PT você vai ter legenda no PT? Sem dúvida. Ora, então o Titico não terá.
Eu sou o candidato. Agora ele eu não sei. Eu vou defender minha reeleição. Você diz aqui que você é candidato pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Sou petista, fiz compromisso com Camilo Santana, com Fernando Santana, com o governador Elmano, com o deputado federal Guimarães, liderança do governo. Eu vou defender o meu mandato. Agora, os outros, José, aí eu não sei. Se quiser vir construir, compor, aí a gente vai conversar com nossas lideranças. Eu estou aqui a serviço, certo? Nesse campo partidário, do Camilo, do Fernando, do Elmano e do Guimarães. Eu vou ouvir, até porque em todas as outras conversas, eles fazem questão de manter contato comigo, tá certo? Para depender da articulação. Eu converso com eles semanalmente, tá certo? Principalmente com o Fernando Santana, que é o principal, né? É a principal liderança do Cariri, que tem nos levado, né, para ter uma boa relação com o Camilo, tá certo? E também com o governador Elmano. Eu mesmo agora, 3 dias atrás, com o recebimento do CRAS, né, lá naquele movimento ali todo, não dá nem para você cochichar no ouvido do homem, né? Mandei uma mensagem para o governador Elmano: governador, muito obrigado por esse equipamento. Ele foi lá, né, botou as palminhas e também agradeceu de volta. Ou seja, eu tenho uma relação com o Estado. Mas Edson, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu conheço muito bem o regulamento do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu já fui PT, eu fui fundador do PT, conheço profundamente. Hoje, quem decide é o diretório municipal. Sim, sem dúvida. E vai o ter Elmano, o Camilo, não vai ter poder de voto lá. E aí, como é que você vai fazer? Você não tem, como é que você pretende? Porque o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores... Agora, se fosse uma comissão provisória, até que eu dizia, não, né? Como é o caso aqui, que é a comissão provisória, né? E outros locais, tudo bem. Mas lá é diretório, quem decide é o diretório. E eu já fiz os cálculos, eu puxei, eu já comentei sobre isso, e lá você só tem 2 votos dentro do diretório. O Guimarães, recentemente, mandou o seu principal assessor... Né, sim, eu acompanhei isso. Articulação política, né, que já se reuniu com o diretório, né, e que o mesmo tem a incumbência, né, de articular o diretório, né, já preparando para os próximos anos, para o próximo ano, já vendo a situação de pré-candidatos a vereadores, a vereadoras, tá certo? Então, assim, dentro desse mesmo diretório, já ficou bem claro, né, que o governo do Estado, que o deputado Guimarães, né, que todas as lideranças, né, vai estar em apoio ao nosso projeto de continuidade para o próximo ano, tá certo? Agora, até o final de outubro ou novembro, vai ter eleições, né, nos partidos. O presidente municipal é consciente, Vai ter, né? PED lá, não vai ter PED. Vai ter em vários municípios, né? Mas lá, né, em Potengi não vai ter. E aí... Hein? A gente... Não vai ter porque... Não, eu recebi um comunicado. Lá não vai ter PED. Por que não vai ter PED? PEDEX, antigamente, isso, na minha época, era PED, agora é PEDEX. Porque lá houve disputa para prefeito. E nos locais que houve disputa para prefeito e tem formado diretório, não vai acontecer PED. Só vai acontecer PED aonde tem comissão provisória. Mesmo a comissão provisória, tá certo? Como é o caso de Salitre, eu vou até perguntar isso pro Rondils, que vai vir aqui, acho que é amanhã, né? Salitre provavelmente não tem, porque teve candidatura própria do PT nas eleições passadas. Então, uma resolução do PT diz isso. Então, no caso, Potengi não terá PED. Agora, recentemente... Não terá eleição para diretório. Agora, recentemente, nós tivemos aí uma resolução do partido, inclusive colocando alguns municípios, né, nessa situação aí. E pelo que a gente tem construído... Vereador, veja bem, eu não estou aqui falando isso, torcendo que você não seja. Para mim, o que eu estou fazendo é lhe alertando. Sim, sem dúvida. Porque senão, olha, eu já vi muita gente levar cambão, eu sei como é que é isso. Essa questão de assessor vir lá, não sei da onde, deputado mandar, já aconteceu muitas vezes comigo, aqui.
Assessor não resolve, não articula. Quem articula é você, é as pessoas do município. Isso, então é por isso que eu estou alertando a você, para que você não leve um cambão. Eu digo, olha, cuidado, prefeito, porque de repente você tem essa confiança, porque o diretório é quem decide. Se o diretório decidir, o Camilo não vai poder fazer nada, Guimarães não vai poder fazer nada, pelo menos é o que eu penso. Mas se você acha que tem certeza, então você acredita que eu posso dizer para Titico, cuide de arranjar outro partido, porque no PT você não será candidato. Aí, o prefeito do PT sou eu, né? Apoio da base do governo quem tem sou eu. Lógico. Né? E assim, tem algumas questões internas, partidárias, né, que não cabe, né, no momento. Você mas falar, assim, tá certo. Né, mas que eu tenho plena consciência. Né, o Camilo Santana, o Fernando, eles têm esse reconhecimento nacionalmente, Jocélio, pela coerência, pelas decisões. Não, eu sei. Pela lealdade nas decisões que sempre foram tomadas. Né? Então, assim, eu tenho ciência e consciência das conversas que foram feitas, pelo projeto para o Potengi. Né? Então, é ficar tranquilo. É claro que até lá, muita água vai rolar. Com certeza. Né? Debaixo, nesses Você rios. vai ter aí um forte candidato, que inclusive vai estar comigo aqui. Ele me pediu espaço aqui, não tem esse negócio. E eu vou perguntar a ele também, a mesma forma que eu lhe perguntei, o que eu puder, o que inclusive, quando eu pergunto as coisas, eu digo sempre aos meus entrevistados, que é o que o povo quer saber. Eu mando, olha, você tem alguma pergunta, faça, porque eu pergunto aqui o que o povo quer saber. Então, da mesma forma, vou fazer com o Salviano Alencar, né, que vai estar aqui, e eu vou perguntar para ele o que o povo quer saber lá. Você vai ter essa oposição forte, porque diz que o Salviano tem muito dinheiro, é um empresário forte e que está fazendo um trabalho lá. O seu vice me ligou, né, e disse que não seria candidato. Eu falava aqui, o menino dos Barreiros, Humberto dos Barreiros, ele vai ser candidato também, mas ele já ligou, não, Marcelo, você mais candidato não, provavelmente eu apoio o Salviano. Então você vai ter uma oposição muito forte, né? Você enfrentar o Salviano, o que é que você avalia sobre isso? Jocélio, eu fui candidato a prefeito, né? Com pessoas humildes, simples em minha volta, certo? Não é porque hoje eu estou prefeito que eu vou mudar isso. Tem muita gente boa na política, tá certo? Vou continuar prezando por isso. Eu até tive uma reunião com o meu grupo, né, agora recentemente. Os meus secretários, que são todos políticos, que vêm todos, né, da nossa luta política, coordenadores, né, também vêm do nosso movimento. Eu não vou medir as coisas pelo valor da nota. Sim. Né? Eu vou medir as coisas pelo valor do qual a gente tem a defender, que é para o nosso Potengi. Certo? Se o povo quiser, pode vir pintado de ouro. Sim. Certo? Se o povo não quiser, vai fazer igual aconteceu. Você deu o exemplo, né? com o poder. Você tomou 2020. O poder de quantos anos em Potengi? Isso. E aí, né, a trajetória, o dia a dia, e nesse caso, como é que eu posso dizer aqui? O povo é que vai analisar quem é quem no decorrer do dia a dia. Né? Não é só nos 45 dias de campanha. Né? O povo vai observar, ver quem é quem, como é que se comporta, como é que se conduz, se de fato é aquilo que o povo quer. O meu nome está em apreciação desde 2005, quando eu comecei a entrar no movimento. E de lá para cá, a gente conseguiu construir uma trajetória positiva. Tá certo? Agora sim, eu vou estar defendendo o meu projeto para o Potengi, certo? Do outro lado, eu não sei quem vai estar, mas quem tiver, pode ter certeza que vai ser uma disputa democrática, certo? Pode vir com milhões, que eu acho que a política não se faz dessa forma, e mostrei isso nas urnas. Agora, é claro que eu vou ter uma eleição diferente, porque o povo vai cobrar muito mais de mim, pelo fato de estar na gestão. Está no poder, né? A exigência vai ser maior em cima de mim do que dos outros. Agora, é claro que o povo do Potengi tem que analisar quem são as figuras, quem são os nomes, ver o histórico de cada um,
tá certo? Ver o que pesa de forma positiva e o que pesa de forma negativa na vida de cada um, certo? Isso o povo vai ver e o povo é inteligente. O povo sabe disso. Agora, se for o caso do outro lado, ter Edson Veriato contra todos os outros grupos políticos, faz questão de ir. E se o povo quiser entregar o Potengi aos outros que estão fora, eu não posso fazer nada. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: eu estou me esforçando, estou tentando melhorar a vida do nosso povo, melhorar o Potengi. Agora, vejo o histórico de cada um e vejo o que deixaram no Potengi, eu só tenho que dizer isso. Agora, que vençam aquele que o povo achar que é melhor, certo? Agora, é importante ver quem são as pessoas. Eu moro na Vila Patricis, moro no Potengi, são quase 3 anos de gestão. Inclusive, o Salviano é uma das pessoas que foi seu aliado, né? Ele rompeu também com você, não foi o Salviano? Aí é um... Ele apoiou nos últimos dias de campanha, né? Ficava naquele vai e vem, entendeu? A verdade é essa, mas que eu estou tranquilo quanto a isso. Eu acho que se Jocélio Leite é meu aliado de política, a gente aqui pode o pau quebrar, né? Mas lá fora a gente continua se respeitando e defendendo os ideais do coletivo. Opa, errou, Jocélio, ei, tá errado. A gente pode sair na tapa, como diz a história, né? Mas a gente é aliado, mas a gente é parceiro, a gente está em prol de um comum. Eu posso divergir de Jocélio, mas Jocélio tem que respeitar a minha opinião, eu tenho que respeitar a opinião de Jocélio. Quando se tem uma relação dessa forma, é aliado. Quando não se tem dessa forma, que qualquer coisinha que vai para o fim do mundo e tal, não sei o quê, não é, certo? É uma relação de negócio. E eu não consigo manter a relação de negócio, tá certo? Eu consigo manter uma boa relação com quem quer manter uma boa relação comigo, e eu sei que eu tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades, tá certo? Mas, mesmo assim, tenho me esforçado para acertar. Agora, é aquela situação, Jocélio, o grupo político, você pode estar insatisfeito com qualquer coisa que seja, mas você vem para cá, dialoga, conversa, se acerta, né? Se achar que isso aqui é melhor do que a outra, o cara lá tem que aceitar. Essa é a política, né? Não é tipo, Jocélio chega para mim, quer algo que eu não posso dar, ao cabo vira a perna, já sai com raiva, estourando e tal, não sei o que. Isso aconteceu muito no Potengi, ainda está acontecendo. Ou seja, eu prefiro me manter firme, no pé no chão, certo? E tem mais. Posterior à vida institucional, né, como gestor, vou continuar morando na Vila Patricis. Sou o único prefeito que estou todo dia na cidade. Quando eu não estou na cidade é porque eu estou viajando atrás de recursos municipais. E quando eu não estou, eu estou na cidade. Não tem esse negócio de pegar finalzinho de semana, ir para a praia, ir para tal canto, tá não sei o que não. Eu estou na minha casa recebendo gente. Inclusive, se eu estiver no Potengi, eu duvido eu estar com minha porta fechada. Tá certo. Olha, nós vamos encerrar aí, porque já estamos com 2 horas de conversa. Eu acho que eu nunca dei espaço tanto a um prefeito como eu dei aqui para o Veriato. Eu quero aqui mudar o meu recado. Eu ativo outras vezes também, né? Eu quero aqui mudar meu recado aí sobre a questão das eleições, que eu dizia, Veriato, segundo aqui o Veriato, cuida, não fica de noitinho, você não terá espaço no PT. Pelo que o Veriato falou, o prefeito disse ter certeza que sairá candidato do PT, eu vou dizer aqui, Titico, então cuide e buscar outro partido. Ou então vai se aliar ao Veriato, tá bom? Muito obrigado a você pela sua participação aqui. As minhas perguntas não foram minhas. Você deu para notar que foi as perguntas que o povo de Potengi quer saber, porque eu não tenho nada contra Veriato, eu não tenho nada contra Salviano, contra Titico, contra... esqueci o nome da prefeita. Alisandra, desculpa aí, Alisandra. E nem contra ninguém, e nem a favor de ninguém lá. O que eu faço é o meu trabalho. Lá as pessoas me mandam as mensagens, me mandam as reclamações, eu cobro, né? Cobro muito aqui, como cobro de todos os prefeitos, tá certo? E minha função é essa. Eu jamais poderia lhe negar um espaço aqui, jamais, porque nós criticamos muito você nesses últimos dias. E, evidentemente, você tem todo o direito de se defender. Fica à vontade aí para suas considerações finais e dizer a você que estamos aí à sua disposição para trabalhar com a verdade e dentro da verdade, tá bom? Jocélio, eu quero só agradecer o espaço, né? E assim, as críticas elas sempre são feitas e nos permite tentar melhorar, tá bom? Mais uma vez eu quero reforçar, eu não comprei casa, fazenda, SW4, como se dizem alguns de forma maldosa.
né? Eu continuo É morando na uma minha maroca, cidade. mas essa maroca, maroca, o que é maroca? Que eu não sei A se maroca, eu vou lhe dizer um maroca. negócio. É a Maroc. Maroc é uma mulher. É? E eu vou ser sincero, eu fui para Fortaleza esses dias nela, ela deu prego na ida e deu emprego na vinda, certo? Inclusive o povo chama de bombaroque, né? Sim. E hoje eu até... Já sei qual é. Ó, já sabe qual é? Só falar em bombaroque, tá vendo? Tu tá vendo? Ó, Jocelyn, Mas tem mais, sempre que era um SW4. Não, tem não. Mas antes tivesse. Mas antes tivesse. Hoje eu tenho um salário muito bom, certo? Apesar dele mesmo, né? Desse Quanto salário, é que o prefeito né? ganha em Potengi? Hoje no Potengi o prefeito ganha 16 mil reais. É, um salário tá bom. certo? Tem um Mas desconto. atrasado não dá. Eu atraso. De vez em quando atrasa. Mas eu atraso. Vez ou outra também, questão de justiça com os outros também. Né? Tem um secretário que fica meio assim, não vou dizer nenhum nome deles, né? Fica meio assim. Mas, assim, é ser justo também, às vezes. E, assim, se tivesse dinheiro suficiente, você pode ter certeza que não tinha conta atrasada, não. Certo? E aí, para fechar, Jocélio, eu recebo 16 mil, mas aí tem uns descontos, eu recebo 11.600, entendeu? E aí, meu amigo, vai para consórcio de carro, aquela coisa toda, porque eu tenho direito, né? Estou pagando consórcio, pago minha faculdade. Se for ver meus status aqui, você vai ver. Cesta básica para é papel de dinheiro. É o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser dele. É lógico, né? é lógico. Então, assim, a gente tem feito isso. E o bom mesmo é quando finalizar tudo isso e as pessoas vão olhar para trás, rapaz, a gente jogou demais. Entendeu? Eu tenho essa consciência limpa. Ontem eu estava ali na Vila Patricis, Maria e Luizinho, lá do Urmaçal, estava lá catando feijão, né? E aí eu saí, vi ele lá e fiquei sentado mais eles. Ela olhou para mim e disse, tu fica assim tranquilo? Eu digo, porque a gente não está devendo a ninguém. Entendeu? A gente não está maltratando ninguém, a gente não está perseguindo ninguém. Então, na minha porta, eu fico na calçada dela. Porque eu sei que eu vou estar ali, vai passar pessoas de manhã, tarde e de noite, uns acenam, outros falam. Eu vou falar com uns e com outros, entendeu? E ninguém vai chegar na minha casa para me ameaçar, para me pressionar, entendeu? Eu tenho minhas relações com todo mundo, nunca persegui ninguém na minha história e não é agora que vou perseguir, até porque, Jocélio, a minha vida enquanto prefeito é passageira e já vai fazer 3 anos. E depois? A pessoa que eu piso hoje, e amanhã, como é que ela vai me pisar? Ontem mesmo, hoje eu fui sair do hospital, já era 2 horas da manhã com minha menina, né? Quando eu adoeço, minha esposa e minhas meninas adoecem, nós vamos ao serviço público, ao hospital, que a gente paga nossos impostos, naturalmente, para a gente usufruir daquilo que a gente paga. Tá certo? Então, assim, passei a noite todinha com minha menina no hospital do Potengi, não tem esse negócio de ir para clínica particular, para hospital particular. Então, o que eu quero para minhas meninas é o que eu quero também para o nosso povo, para a nossa comunidade. Eu sei que não dá para fazer tudo, mas a gente está se esforçando, né? E depois de tudo isso, o povo vai saber quem é quem foi o prefeito, né? Quem tentou dar atenção maior em relação ao serviço público. Agora, o prefeito só é bom mesmo quando sai do carro. Enquanto está, é pancada todo dia e tem. E nós estamos prontos para levar, porque é o ofício que nós escolhemos, né? É como juiz de futebol. Isso. Então, quero agradecer, tá bom? Só para finalizar, mais uma vez quero agradecer o espaço. São 10 meses sem Maurinho, justiça por Maurinho. Sim, aí né? não tem nada, nenhum. A Polícia Civil ainda não conseguiu nada? Não teve nada, teve busca e apreensão aí na casa de algumas pessoas, mas até agora nada. Independente de quem tenha sido, de quem tenha mandado, a gente só quer justiça. Quem fez sabe dos riscos que iria correr, tá certo? E quem pratica esse tipo de ato pode ter certeza que a punição é cadeia. O que a gente quer é justiça por Maurinho. É uma morte que não pode ficar em vão. Aí fica fácil, né, Jocélio? Mata um, mata outro, né? Você vê no Ceará, né, muitos crimes têm acontecido dessa forma, tá certo? Então, assim, é importante que se esclareça, que a sociedade veja, certo? Porque é a minha vida que está em jogo e a vida de muitos que está em jogo, tá certo? Eu não tenho inimigo no Potengi, eu não tenho confusão no Potengi, não brigo com ninguém no Potengi, vou para as festas, Jocélio, fica até 5 horas da manhã, mas minha esposa, tá certo? Porque eu tenho essa consciência. Então, assim, hoje eu sou um cara privilegiado porque eu estou num espaço que eu posso ajudar as pessoas, né? Posso trabalhar para as pessoas dentro do possível. Mas, infelizmente, você se depara com essas outras situações, tudo em nome do poder, que eu acho que isso é ilusão. Né? É ilusão, porque hoje na minha condição de prefeito eu estou num local só para receber problema, né? E aí você sabe como é. Quando você está num ambiente que é só para receber problema, você tem que ter um psicológico muito bom para dar de conta de tudo isso. Então, o único benefício que a gente tem, Jocélio, na vida do prefeito é saber que
que a gente pode ajudar e contribuir com a vida de alguém. E isso é certeza. Certo. Muito obrigado. De nada. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.